Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje de novo na nossa live das quintas-feiras. Hoje troquei um pouquinho a programação em função do tempo. Sabe que nós somos todos movidos pelo tempo. Quando o tempo é quente e ensolarado, a gente fica com um humor. Quando é frio e chuvoso, o humor muda tudo, muda todo o astral. Então, em função desse calorzinho maravilhoso que está acontecendo, eu me entusiasmei para preparar algumas peças em tingimentos e descolorimentos e tie-dye para mostrar para vocês. Então, em função da pandemia, as pessoas estão mais dentro de casa. E o que é que eu resolvi fazer para a gente exercitar um pouquinho a criatividade? Trabalhei algumas peças de decoração, almofadas, e vou mostrar para vocês aqui nos ambientes para vocês verem como é que vocês podem aproveitar os trabalhos com tingimento artesanal dentro da decoração. São inúmeras possibilidades e todas elas muito bonitas, muito agradáveis e muito aconchegantes. Primeiro falar para vocês que esse vestido que eu estou usando, ele é uma das peças da minha coleção outono e inverno. É um vestido bastante prático, ele é praticamente sem acabamento, sem costura nos acabamentos, é uma peça bem coringa de guarda-roupa. Então, essa aqui é uma das peças da minha coleção. Essa eu tenho, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato, que eu tenho bastante peça, blusas e vestidos, e são bem bacanas de usar. Então, voltando aqui para os nossos ambientes de decoração, essas almofadinhas que eu coloquei aqui, elas são trabalhadas aqui na cartela do preto e do marrom, do chocolate, alguma coisa assim. Essas aqui, elas foram trabalhadas com um processo de subtração de cor, de descolorimento. Então são peças extremamente simples, é um trabalho de estamparia extremamente simples, mas que dá um resultado muito bonito. Até com relação à simplicidade, eu no meu momento atual, assim, a nível de trabalho, eu tenho me voltado muito para as coisas mais simples, porque eu acho que as coisas mais simples, elas conseguem traduzir uma beleza muito mais limpa e que acaba dando um resultado muito mais interessante. Então, menos é mais. Menos é mais, essa é uma máxima que hoje em dia, no meu trabalho, na minha vida toda, está sempre em pauta. Então, aqui, ó, essas duas peças aqui são dois trabalhos de tingimento e de descolorimento. Essa bala grandona aqui é o tecido liso. Esse tecido nem foi estampado. O que eu fiz aqui foi aproveitar o que eu digo que é um subproduto, mas que é um produto maravilhoso, que são os cordõezinhos que acabam saindo quando eu faço os tingimentos. Então, esses cordões, eles dão resultados muito interessantes, ó. Então, esse cordãozinho aqui também. Então, são possibilidades de desenvolver peças e aproveitar esses cordões, que tem um resultado muito bonito, para também fazer parte da peça, né, da decoração. Aqui, ó, eu coloquei aqui, vou tirar essas almofadas para o Douglas poder filmar. Eu coloquei aqui para vocês alguns retalhinhos. Fiz aqui meio que uma bandeira de cores e de estampas para vocês verem. Dentro dessa mesma diagramação de desenho, as diferentes tonalidades que se consegue e que podem até elas entre si, a gente pode fazer um jogo bem interessante de peças assim na decoração, um conjunto bastante interessante. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as almofadinhas com as possibilidades de ambiente em azul. Vamos lá. Essas aqui, então, ó, eu criei três estampas diferentes, três padronagens diferentes. Aí essas aqui em tingimento, as outras que eu mostrei em descolorimento. Essas aqui em processo de tingimento e descolorimento. Então, algumas ideias, algumas possibilidades para a gente trabalhar um ambiente mais alegre, mais descontraído,
na cartela do azul. O azul é uma cor que é preferido, de 10 entre 10 brasileiros preferem o azul. Então o azul é a cor preferida, é a cor que mais entra nos ambientes de decoração. Então preparei algumas pecinhas aqui para vocês terem uma ideia de como a gente pode trabalhar o azul. E em cima de um sofá de jeans, um sofá de sarja azul, ele vai muito bem, até com cru também, porque aquela almofada tem o azul, o branco e o marrom. Então, em cima do cru também, ele pode, mesmo com a cartela do branco, ele pode funcionar muito bem. Vou mostrar para vocês mais uma possibilidade aqui, ó. Essas pequenas almofadinhas em cima de um banquinho, pode ser um futon também, que pode ficar muito bonito. Essas aqui também funcionam naquela mesma cartela que eu mostrei das primeiras peças, com duas padronagens diferentes, mas elas podem funcionar bem também dentro da decoração. Essas aqui elas entram em qualquer ambiente, dos beges, os marrons, os pretos, o cinza, com cinza também vai muito bem. Essas peças que eu trouxe para vocês hoje, eu na verdade fiz algumas almofadas, mas trabalhando mais a estampa, mostrando para vocês algumas possibilidades dentro da padronagem. Mas ainda assim, em cima dessas peças, dá para se trabalhar com aplicações, com bordados, com outros materiais que também são da área de estamparia, que podem dar um efeito bem interessante. Então, na semana que vem, a minha proposta para vocês é trazer essas almofadas com aplicações e com customizações, que é um recurso bem bacana também, que dá para a gente ter resultados muito interessantes. Hoje, na nossa live, como a gente está falando de decoração, eu convidei uma arquiteta, uma amiga muito querida, a Fata Etchepari, que é uma profissional muito competente de reconhecimento no mercado, para falar um pouquinho a respeito da utilização do tie-dye na decoração. Então ela vai entrar e vai falar também para vocês um pouquinho do que é esse trabalho e as possibilidades de uso na decoração. Então fico por aqui, obrigada a vocês e até a próxima. Olá! Estou aqui a convite da Mazinha para falar um pouco sobre o tie-dye. Aquele tie-dye repaginado que os jovens mais antigos viveram na época hippie 60 e 70. Agora é uma nova volta desse tie-dye, com muita força, muito na moda, e como não poderia ser diferente, chegou na decoração. A nossa casa fica muito valorizada com algumas peças em tie-dye. É algo que dá uma visibilidade maior de modernidade, dá uma mexida no que a gente tem em casa para dar uma revigorada nisso tudo. Ainda mais agora, nessa época que nós estamos presas em casa. Então, é realmente uma tendência e que, dependendo dos tons, das cores, da maneira como vai sendo composto o desenho, que tem de interessante é que é artesanal, cada um sai com o seu jeitinho, né? Que eu acho bem interessante, é bem particular. Vai dando clima do lugar. Os tecidos claros, né? Um tie-dye claro com cores claras, com uma cor só e o branco ou cru junto, fica uma proposta mais leve e fica bem para qualquer ambiente que se quer dar um arejado. Na realidade também tem a ver aonde vai ser exposto, o contraste que vai ter em relação às demais particularidades do ambiente. O tie-dye com cores mais escuras serve para um contraste e tem muito a ver com a personalidade da pessoa também, do impacto que se quer dar na área que se pode usar. Na realidade, se tem a tendência a dizer que dormitórios, cores claras, né, mais suaves. Eu diria que não. Não depende. Dormitórios, o que é importante? É não ter
muito carregado, com muitas cores, com muito objeto, com muita coisa que te distraia da arte de dormir. Mas tu usares um tie-dye escuro e claro e tiver essa tendência no resto do quarto, ou seja, uma harmonia ou uma tonalidade, um azul escuro, alguma coisa assim, depois tu usar um degradê desse tom, o importante é que não tenha muita informação. Mas se tiver as cores com um certo degradê, que tu perceba essa harmonia, já é maravilhoso para dormir. E salas podem ter claros, pode ter escuro, pode ter cores vibrantes, que também é muito interessante. Já, por exemplo, num dormitório de um jovem, adolescente, dá para colocar cor vibrante. O que a gente não pode é exagerar nisso, porque aí eles já são vibrantes. Se colocar muita coisa vibrante, ninguém segura esse adolescente dentro de casa. Aí é um problema para os pais. Então, eu acho que essa coisa da cor não existe uma coisa assim, que é claro, é escuro, é para cá ou é para lá. Não, existe a harmonia, a forma como está sendo composto. Agora, com essa época, a gente está vendo que as pessoas estão mais em casa mesmo e começam a enxergar coisas que no dia a dia a gente não enxergava. Por quê? Tu tá preocupado, tu tem que trabalhar, tu tem que cuidar da casa, tu tem que, né, administrar comida, tudo. Tu não consegue olhar. Agora tu tem mais tempo para ficar olhando, né? E aí tu percebe que a gente tem que ter um cuidado maior, ou pelo menos dar uma mexida. Muita coisa tem que se arrumar. Agora é uma época em que, como a gente diz, também estamos arrumando os seus espaços, os seus locais. Porque arrumar uma casa, arrumar um ambiente, ao mesmo tempo tu tá arrumando o teu interior. Isso é, toda vez que a gente entra numa peça e analisa ela, né, e se coloca as coisas como devem ser nos seus devidos lugares, e também se tem que optar do que fica, do que vai embora, mexe com o interno da pessoa. E é uma mexida boa, porque depois o que resta disso é que tu tens consciência de tudo que tu arrumou, de que forma ficou, e aquilo se torna parte de ti, que é o arrumar, né? Então, se necessita, vamos trocar colcha, vamos trocar almofada, vamos ajeitar uma cortina, isso tudo reflete um momento e uma decisão. E junto com isso está o consertar as coisas, livrar o espaço de coisas que não estão sendo usadas, né? Isso é muito importante também. Mas é isso que eu queria dizer. É uma tendência, sim, é uma coisa linda de se ter no quarto, na varanda, na sala, sim. E a cor depende do contraste de tudo. Para isso existem consultorias também que se faz para poder se definir esse tipo de coisa. A quantidade também de tie-dye que tu vai usar, a mistura que tu vai fazer. Mas isso é a tendência, sim, tá na moda, sim, e é uma moda que não veio para ir embora. Ela veio para durar bastante. Era isso então. Beijo para vocês.